Aqui pela primeira vez, bem-vindo àqueles que estão mais de uma vez. É muita alegria estar com vocês aqui novamente. Mas temos um novo tema, né? E já falo para vocês qual será o tema. Mas antes disso, eu queria falar sobre o motivo pelo qual, né, estamos aqui desde o começo do ano. Estamos apresentando, através de alguns palestrantes convidados, temas muito importantes, interessantes para o dia a dia e que, de uma certa forma ou outra, vem sido trazido por uma pessoa muito especial, que é a Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá é o fundador da fé Bahá'í, e o tema de hoje vai ser tratado sobre o pai de Abdu'l-Bahá. Então vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre ele e como ele influenciou na vida de algumas pessoas. E essas pessoas estão aqui presentes com a gente. Então eu gostaria de apresentar o Hossein, um grande amigo meu, gaúcho, residente em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é formado em administração de empresas. Atualmente trabalha com ensino de língua inglesa e administra junto à sua esposa a empresa Cheyenne Gestão Condominial. Se considera um homem em busca do aprimoramento individual e acredita que estamos começando em uma era de unidade na diversidade rumo à paz mundial. Sua esposa, Danielle Vieira Marques, é formada em contabilidade, está cursando atualmente o 4º período de Direito. Ela também atua há anos na gestão e administração da Cheyenne Gestão Condominial em Juiz de Fora. Ambos, como casais, fazem também trabalhos voluntários direcionados a crianças e adolescentes em prol de um futuro melhor. Então, espero que vocês aproveitem, curtam bastante. No final, a gente vai separar um momento para perguntas e respostas. Então, fiquem atentos e uma boa palestra a todos. A palavra é toda sua, Hossein e Dani. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer. A gente está super feliz. Estávamos contando as horas para chegar a esse momento. Quero agradecer ao professor Ricardo, a comunidade Bahá'í de São Caetano. É uma honra para a gente poder estar tendo esse intercâmbio, que é uma das bênçãos que a pandemia nos trouxe, que é essa interconexão mais, vamos dizer assim, mais fluida, né, entre as cidades, entre as pessoas. Eu acredito que poucos de vocês tinham utilizado o Google Meet antes do início da pandemia, né? Como que a gente popularizou essas formas de comunicação, né? A gente está super feliz de estar aqui hoje para bater esse papo. Eu estava vendo vocês falando de palestrantes, eu me considero um aluno ainda, então nós vamos bater um papo, tá? Não vai ser uma palestra, é uma conversa, por favor, tá? E Dani quer falar um pouquinho também? Então é isso, só uma breve. Tanto que a gente nós nem preparamos também nenhum slide, justamente para também ser esse bate-papo, também porque a gente não teve tempo, obviamente, né, que nós dois trabalhamos bastante, mas porque também a gente acredita muito nisso de vocês participarem, de cada um colocar suas ideias, de ter esse pensamento crítico de pensar por si próprio, né, e de formular suas perguntas em cima disso. Nós tivemos algumas consultas e acabou que eu consegui separar 9 tópicos aqui que a gente pode começar a falar, né? E se eu estiver falando alguma coisa que a pessoa não entenda, o nome de alguém que a pessoa não entenda, pode levantar a mão que a gente vai poder esclarecer dentro do que a gente pode, tá? Dentro do que a gente sabe também, porque justamente eu acho que o brilhantismo todo da vida está na busca do conhecimento, né? Então, tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente está buscando conhecer, e essa é a grande magia, né? Bom, pode começar? Eu acho que, assim, o que a gente percebe é que o mais importante quando a gente fala de influência de qualquer religião na vida da gente, né, de qualquer manifestante de Deus na vida da gente,
que seja algo que você possa usar diariamente, né? Que possa ser introduzido na sua vida e aquilo transformar o seu modo de pensar e aquilo ser condizente com as atitudes que você vai tomar, né? Então, quando a gente fala da fé Bahá'í, não é uma religião que você despreza as demais. Não. Ela traz essa maturidade espiritual sem desprezar os ensinamentos do passado. Então, Baha'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, ele confirma todos os manifestantes do passado, né? Nós, Baha'ís, acreditamos que o mundo ele está em constante evolução e maturidade e que todos esses manifestantes são parte do processo de maturidade da humanidade. Baha'u'lláh não é o primeiro nem o único manifestante, tá? Não sei se vocês já sabem, porque vocês já estão com outras palestras Baha'ís, mas é importante frisar isso, né? Então, a primeira coisa que ele traz é essa maturidade espiritual de aceitar os outros manifestantes. Quando eu aceito os outros manifestantes, eu começo a ter respeito pela religião do outro, eu começo a admirar a religião do outro, a não pensar que só a minha está certa, só onde eu frequento está certo, só nós Baha'ís estamos certos, né? Por isso que a gente fala que a gente é uma fé unificadora, porque a gente vem atribuindo e conhecendo todas as demais, e Baha'u'lláh confirma todas as demais, né? Uma outra coisa que é bem interessante também, ele traz como exercício diário esse serviço à humanidade, né? Que acaba que você já não fica pensando na salvação por si próprio. Eu vou ver o meu lado, porque o meu lado é o melhor, eu vou cuidar de mim mesmo. Não, Baha'u'lláh, ele traz esse conceito de que só a humanidade toda sendo salva, só quando eu ajudo o próximo, eu estou construindo um mundo melhor e estou ajudando a mim mesmo também, né? Então, ele tira de você esse egoísmo de você pensar em si próprio, de você pensar assim, eu vou melhorar só a mim, tá bom para mim, não importa o resto. Não. Se não tá bom para alguém, não tá equilibrado, né? Então, traz essa noção de equilíbrio enquanto sociedade. E isso é um passo fundamental e é hercúleo, obviamente, leva muito tempo, mas de você pensar no outro também, né? Isso faz com que alguns horizontes sejam abertos, né? E quando a gente deixa de pensar na gente, pensa no todo, esse horizonte ele nos dá capacidade para realizações grandiosas, realizações espirituais, como servir à humanidade, fazer um trabalho social, melhorar a rua que eu moro, o bairro que eu moro, a faculdade que eu estudo, estudar com os meus colegas de graduação, né? Evoluir no pensamento como forma de conhecer outras coisas. Oferece um verdadeiro sentido à vida, né? Oferece um senso de propósito. Exatamente aí. Por incrível que pareça, você nem viu meus 9 tópicos, gente, mas tá escrito aqui, para realizações espirituais e sentido de existência na face da Terra. Olha, você, que telepatia, hein? Sério mesmo, não é mentira. Ele não viu, o professor estamos em sintonia, falando, né? E eu estava aqui fazendo um resumo. E aí eu mostrei que solta essa agora. Então, e realmente, porque assim, é tão vazio, né? Eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro, e eu durmo, e eu acordo, e começo tudo de novo. Então, assim, é uma vida muito sem sentido, quando a gente não abre o horizonte de que a gente tem que ter um sentido nessa terra. A gente não está aqui só para passar, né? Não está aqui só para sofrer, não está aqui só para pagar boleto. A gente está aqui para uma existência espiritual e para fazer sentido na vida das pessoas, né? Então, já vou riscar esse tópico aqui. Quando a gente fala em fazer sentido na vida das pessoas, a gente passa a falar de introduzir valores morais e éticos. É claro que
que ninguém é 100% pronto, né? Ninguém é 100% perfeito. Isso não existe. Não é à toa que também na fé Bahá'í não existe liderança, né? Não tem padre, não tem pastor, não tem, né, nenhum tipo de liderança religiosa, justamente porque todos os seres humanos estão no mesmo patamar. Então, é obviamente que uma vez que a gente está em constante evolução, a gente tenta trazer esses valores morais para a vida da gente e também para as pessoas que a gente convive, né? Quando a gente fala isso, a gente começa a tentar trabalhar em ações em benefício dos outros e da sociedade, né? Quando a gente fala em ações em benefício dos outros e da sociedade, a gente pensa nisso até como profissão. Será que a profissão que eu estou escolhendo, ela vai trazer esse benefício para a humanidade? O que eu posso contribuir com a sociedade quando eu me formar? Né? Então, assim, que tipo de pesquisa eu posso fazer? Que profissional que eu posso ser? É um refinamento do espírito isso. E isso está diretamente ligado à ética. Né? Isso também é muito importante falar que, embora a fé Bahá'í seja uma religião, ela é uma lei, essa confiança na ciência. Se a gente acredita que a ciência está para servir a sociedade, a gente não pode ser contra a ciência. A gente tem que acreditar na harmonia entre ciência e religião. Porque se a gente a gente estaria indo contra um princípio que é a busca da verdade, que é a busca pelo conhecimento. Se eu sou contra a ciência, para tudo, que já está errado. Né? Então, assim, esse objetivo de realmente lutar pela ciência, de estar alinhado com a ciência e de buscar profissões que sirvam para que a humanidade possa retirar algum benefício, isso a gente fala, é muito Bahá'í isso, né? É um comportamento que a gente tenta, é das influências Bahá'ís. Nesse aspecto, Ellen, se eu puder só complementar, Por favor. Acho que é importante dizer que Bahá'u'lláh fala uma coisa muito importante que muitas vezes a gente se esquece, né? No dia a dia a gente está tão envolvido em dicotomias, em brigas, em um está certo, outro está errado, que a gente acaba entrando num jogo perigoso de criticar o outro. E a gente, quando critica, a gente esquece de olhar para nós próprios, o que nós podemos ser melhores, né? Então, Bahá'u'lláh afirma que a gente já deve jamais magoar a alma de outro ser humano. E que isso transcende a ideia de amor ao próximo, para um nível muito mais elevado, que é que as nossas ações devem ser para o bem-estar, para o benefício dos outros, para o benefício de toda a sociedade. Enquanto a gente está aí discutindo temas ou debatendo temas que às vezes são totalmente infrutíferos, a gente tem toda uma humanidade compadecendo, tem toda uma série de sistemas que estão ruindo, precisando de um novo rumo, né? Então, acho que é muito importante que esse conceito de que o preconceito, ele quando ele é levado para um nível de fanatismo, né? Ou toda forma de preconceito explícito, oculto, ela aprisiona, destrói a própria alma do preconceituoso. Então, faz mais mal à própria pessoa do que ao outro, né? Então, se gera um dano que é indizível para a humanidade. Por isso, a importância de educar as almas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? Obrigada, Hussein. Então, quando a gente fala também de onde que eu parei, gente? Parei confiar na ciência e a profissão, né? Quando a gente começa a pensar nisso também, a gente começa a ver a parte do preconceito e da divergência que tem entre a relação das mulheres com o mercado de trabalho. De como existem ainda preconceito, machismo, assim, escondido, maquiado realmente nas coisas. Isso é uma coisa que, quando a gente traz para a gente os conceitos Bahá'ís,
a gente luta por isso, né? A gente percebe que... A gente lembra que Bahá'u'lláh fala que a alma não tem sexo. Então, homem e mulher estão em pé de igualdade. Então, todas as vezes que a gente está no mundo e a gente se depara, principalmente as mulheres, né, em determinadas profissões que são majoritariamente exercidas por homens, quando você se depara com isso, você identifica tão rapidamente e você consegue driblar aquilo, ou que aquilo, sabe, que você saiba que você precisa trabalhar mais e mais para que aquilo pare de acontecer, né? A gente começa a identificar essas ações que são destruidoras muito mais rapidamente, né? Tanto na parte de igualdade entre homens e mulheres, quanto na parte do racismo, né? Eu particularmente tenho um caso muito interessante de racismo, que essa pessoa é muito minha amiga, é uma mulher maravilhosa e super estudada, ama a educação e negra. E as pessoas viravam para ela e falavam assim, como ela, na pandemia, acabou ficando desempregada, né? Quando ela se propunha a prestar serviços para as pessoas de alfabetização, que ela gosta muito dessa área, manda muito bem, diga-se de passagem, de alfabetização de crianças. Então, as pessoas viravam para ela e falavam assim, eu tenho tanto para te dar, eu tenho tanto para te pagar. E ela ficava naquele círculo vicioso. Um dia eu virei para ela e falei assim, amiga, as pessoas fazem isso com você, é um resquício da escravidão. Porque é uma coisa assim, ela não pode dar o preço dela. A pessoa que fala quanto que vai pagar para ela, isso não existe. Falei com ela, para com isso, dá seu preço, valoriza teu passe. Você é uma mulher estudada, você é competente, você é capaz. Então, assim, quando a gente traz para a vida da gente conceitos de igualdade, a gente acaba ajudando as pessoas que estão à nossa volta e se defender disso também. Porque às vezes as pessoas sofrem isso e não sabem, não percebem o racismo estrutural, as coisas que estão rodeando ela, e ela acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, assim, é muito importante que a gente lute, sendo Bahá'í ou não, cada vez mais para que as coisas entrem no lugar, que as pessoas saibam que não é assim que a banda toca, né? Então, isso é uma coisa que, essa igualdade, logicamente, assim, não é uma coisa que só Bahá'u'lláh atrás, mas a gente, enquanto Bahá'í, vive isso desde quando a gente está no ventre da mãe da gente. Então, assim, a gente convive numa sociedade que também tem que pensar dessa forma, né? E lutar por isso, acima de tudo, porque é um trabalho árduo, né? Então, eu falei da posição da mulher. Uma coisa que eu acho também muito interessante é a gente se libertar dessa religiosidade infantilizada, né? Dessa coisa assim, que pensa em pecado, em castigo. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não orar todas as noites, Deus vai me castigar, né? É óbvio que todas as nossas ações refletem na nossa alma, mas a influência Bahá'í tira um pouco desse peso de que você vai ser castigado, de que você vai para o inferno. Não é isso que nós Bahá'ís acreditamos, né? A gente acredita que nós viemos nesse mundo para estar em constante evolução. E que quando a gente parte desse mundo, né, quando a gente morre, a gente leva aquilo que a gente trabalhou de virtude aqui. A gente leva as coisas boas. Então, a gente não acredita nessa parte do castigo, de ir para o inferno. A gente acredita que o inferno é a ausência de luz. A escuridão é a ausência de luz. Se eu coloco a luz, a escuridão vai embora, não existe mais. E como que eu coloco a luz? Através de ações puras e boas, de condutas dignas, louváveis, que a humanidade possa ter benefício, daquilo que deixa o coração do outro feliz. São essas as virtudes que a gente tenta trabalhar, e isso é um trabalho que todo mundo está tentando, né, na sua particularidade, fazer. Então, a gente não tem essa coisa de, Deus vai me castigar, papai do céu não gosta. Não, é realmente
é uma maioridade espiritual da humanidade, né? Houve um tempo em que, se na época de Jesus falasse da igualdade entre homens e mulheres, a humanidade não estava pronta para isso. Então, assim, os manifestantes, por isso que a gente acredita que de tempos em tempos esses manifestantes têm que vir, né? É o dever deles de vir, porque a humanidade vai se amadurecendo para novos ensinamentos que vão beneficiar a humanidade toda. É como se fosse uma influência, como se fosse um perfume derramado na humanidade toda, que vai fazer com que a humanidade se volte para tratar de certas coisas, né? De certa... Isso influencia a evolução do pensamento do ser humano, a evolução na informática, na internet, nas indústrias. A gente acredita que a fé Bahá'í, né, e junto com todas as religiões, eles influenciam diretamente em todas as coisas que são criadas, né, de acordo com o amadurecimento que a humanidade vai precisando. E por isso que a gente acredita nessa evolução sem fim. Eu queria colocar também que, nesse sentido de libertação, né, de a gente deixar para trás alguns tipos de pensamentos do passado, a gente foi muito manipulado, né? Superstições, sorte, azar, destino, muita coisa a gente joga na conta dessas coisas, né? E muitas vezes a superstição, os nossos pensamentos voltados para coisas mágicas nos aprisionam, porque são coisas primitivas. Minha avó, minha bisavó falava isso. Então, a gente não busca pelos próprios olhos, a gente busca pelos olhos dos outros. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas que Bahá'u'lláh ensinou. De que o poder do ser humano hoje está em ver com os próprios olhos, buscar com a própria compreensão, né? Para que a gente não tenha que se guiar pelo que os outros nos falaram, pelo que simplesmente nós aprendemos. Claro que muitas coisas que nós aprendemos a gente tem que levar e é fundamental, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar preso a coisas infantis, que muitas vezes foi passado como uma forma de medo, tipo demônio, feitiçaria, mal olhado, aquele tipo de religiosidade infantil. Com todo aquelas coisas que você não sabe nem por quê. Exatamente. Que falaram. Porque essas coisas paralisam a gente de agir, de ajudar o próximo, de ser bom. E muitas vezes a gente fica com tanto medo do castigo do alto que a gente acaba pecando e não fazer nada. Ou leva a espiritualidade para um campo que é um campo que começa em palavras e termina em palavras, a gente não parte para a ação. Eu, particularmente, sinto que a verdadeira fé de Deus é aquela que é escassez de palavras e abundância de ações. Então, o que fez muita diferença na minha vida é sempre agir em prol de algo que leva algum benefício, seja individual ou coletivo. Obviamente, a gente precisa pensar primeiro em nós próprios, mas depois pensar no coletivo, né? Se a gente também não está bem. Por isso que é importante o conhecimento, como a Dani falou bem, né? O conhecimento é como asas para a vida do homem, Bahá'u'lláh ensinava. E esse ano é um ano muito importante porque a gente está celebrando, né? Ou está lembrando dos 100 anos de Abdu'l-Bahá, né? Do falecimento de Abdu'l-Bahá, e lembrando de quantos ensinamentos e tantos conhecimentos que ele deixou, né? Ele era um exemplo de vida perfeito para nós Bahá'ís. Toda vez que a gente tem dúvida, né, Dani, quando a gente quer saber como que a gente deveria agir nesse caso, como que a gente, qual que é a nossa postura perante essa situação, a gente tem que olhar para Abdu'l-Bahá e ver como é que ele faria. Então, e agora a gente tem também a bênção de, depois de Abdu'l-Bahá, ter também a continuação, o convênio. Não houve uma subdivisão como em outras religiões. Depois de Abdu'l-Bahá teve a guardiania e hoje a Casa Universal de Justiça. Mas aí é um capítulo para outra conversa, né? Pode continuar. Verdade. Importante falar que isso eu acho que é brilhante assim também, porque a fé Bahá'í ela não se divide. Hoje a gente tem algumas religiões e denominações que elas se dividem. Então, hoje existe uma e depois alguém briga e abre uma outra em outro bairro ou em outra cidade. Isso na fé Bahá'í não existe, porque existe toda uma organização administrativa para isso, né? Então, isso é muito importante. E olha que interessante, isso foi pensado lá atrás.
Não é uma coisa de agora. Bahá'u'lláh já preveu isso e já deixou realmente a sua vontade e todos os direcionamentos para que isso pudesse acontecer, né? Então, isso também é uma coisa muito importante, porque jamais uma religião poderia falar de unidade se ela se divide, que não faria o menor sentido, né? Então, isso é realmente muito importante. Uma outra coisa também que o Hossein falou, né, que em relação às práticas, né, às ações, é que na vida e na sociedade, né, Bahá'u'lláh afirma que a essência da fé não é na escassez das palavras e na abundância das ações. Então, assim, quando eu começo a trazer para a minha vida esse tipo de coisa, eu consigo perceber se eu estou sendo enganado por alguém, eu consigo perceber se eu estou sendo enganado por um político, eu consigo perceber se eu estou sendo enganado por pessoas que não fazem as suas ações e que falam muito, né? Então, Bahá'u'lláh ensina para a gente que a gente sempre deve falar menos e fazer mais. E essas ações devem ser puras e boas, né? Então, isso é muito importante para que a gente não fique refém das coisas. Uma coisa interessante também que eu penso é que, ainda que a pessoa não seja Bahá'í, ainda que ela odeie a fé Bahá'í, que ela fala, não vou ser Bahá'í nunca, e não tem que ser também, mas ela falar isso, os ensinamentos de Bahá'u'lláh foram pensados para a humanidade inteira. Então, quer qualquer pessoa queira, quer não, a gente acredita que os ensinamentos de Bahá'u'lláh influenciam e trazem bem a humanidade toda. Quando a gente consegue ir para um bairro, abrir uma aula de criança e ensinar para essas crianças virtudes, obediência, disciplina, eu não estou fazendo só para quem é Bahá'í, eu estou fazendo para o pai dessa criança, para a mãe dessa criança, para os irmãos dessa criança, para a família dessa criança. Então, as ações nunca podem ser direcionadas eu vou fazer isso só para quem é da igreja. Não. Sempre toda a humanidade vai colher frutos disso, né? Então, se eu pinto uma praça, se eu recolho o lixo dessa praça, toda a ação ela é para beneficiar todo mundo. Importante dizer que não visa de forma alguma uma manipulação, seja das pessoas para depois interesses de políticos, né, de discurso de poder político, ou de uma enganação só por palavras, né, que a gente quer convencer elas de que o que a gente está falando é verdade. É uma construção coletiva, eu acho isso encantador, né? Esse trabalho com crianças e adolescentes, que é feito em conjunto, não é uma aula, não é uma palestra, a gente trabalha junto com elas em prol desse novo mundo. A gente acredita que chegou o tempo de uma nova era, né? Em tempos de confrontos, de gritaria, desrespeito, intolerância. Parece que essa questão de você ter calma para dialogar ficou um pouco de lado, né? Tá do outro lado do abismo, né? Então, quando a gente vê tanta coisa de ódio, de briga, de confusão, a gente parece que esqueceu o verdadeiro conceito de paz e do diálogo, né? E esse diálogo já pode acontecer com as próprias crianças e adolescentes, onde a gente trabalha com virtudes e valores, essas virtudes e valores que vão tirá-las da violência, tirá-las da droga. É muito importante isso. E ainda que esse contágio do pessimismo sem fim, a gente às vezes pensa, poxa, o mundo está perdido, né? A gente acredita que não, que a receita para esses dias de paz, ela sempre esteve ali na nossa frente. Então, a gente tem que perceber que entre nós e qualquer pessoa não há nenhuma diferença. Somos todos irmãos, sejam alguém lá da China, alguém do Brasil, alguém dos Estados Unidos, alguém de São Caetano do Sul, alguém de Juiz de Fora. Então, não importa, nós estamos todos estendidos, ou alguém de um outro grupo. Então, assim, a gente tem essa coisa de dar as mãos e aproximar em prol desse novo mundo, né? Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Sandro, que está aqui nos visitando hoje. Bem-vindo, Sandro. Oi, Sandro. Vai lá, Dani, pode seguir aí, por favor. Sim.
Então, assim, isso é realmente muito, muito importante, né? De saber que esses frutos são para esse jovem e todas as pessoas que o cercam. Isso é realmente muito interessante. Uma outra coisa também é que a Fé Bahá'í, ela acredita muito na educação das meninas, né? Quando a gente fala em educar para a paz, né? Quando o Bahá'u'lláh fala que a gente acredita na paz mundial, né? E a gente fala de educação para a paz, a gente percebe que a mulher ela tem um papel de educar, seja ela mãe ou não, tá, gente? Isso não tem nada a ver com maternidade, com maternagem, não, por favor, tá? Não tem a ver com machismo, tá falando que a mulher tem que ter filho, por isso ela... Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala da mulher ter um peso maior como educadora, é porque se eu sou tia, se eu sou madrinha, se eu sou irmã, a mulher ela tem uma missão muito grande de educar quem está à volta dela. Então, a gente fala que se a gente consegue fazer com que o maior número de mulheres sejam educadas para a paz, automaticamente você vai ter uma geração posterior mais pacífica. Você vai ter uma geração posterior onde as pessoas vão estar mais conscientes do tipo desse trabalho menos violentos, sabe? Então, assim, é muito importante. Existem escolas bahá'ís que trabalham a educação de meninas. É muito interessante, obviamente, que a gente também não fica segregando. A gente dá aula para meninos e para meninas, porque a gente acredita que isso realmente tem que ser igual. Mas é muito interessante a força que a Fé Bahá'í tem e dá para nós mulheres, né? Já tiveram muitos interreligiosos onde a única mulher na mesa a falar era uma mulher Bahá'í, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que a gente tem voz e que isso faz parte da evolução humana. Isso faz parte da evolução do mundo. Enquanto isso não acontecer, o mundo não vai evoluir, né? Então, esses são alguns desses ensinamentos que influenciam a vida Bahá'í, mas, obviamente, existem muitos, muitos outros. Muito antes de se falar em pandemia, nós Bahá'ís fazemos algumas orações que são diárias. E essas orações elas seguem que não é ritual, mas elas seguem uma lavagem do rosto, das mãos. Então, assim, como que a gente está percebendo que a higiene protege a gente? Né? Então, os ensinamentos Bahá'ís, assim como todas as leis, elas são para proteger o ser humano, né? Obviamente que não é uma religião que você consiga pensar assim, eu tenho essa lei, então é muito difícil, eu não vou querer me aprisionar a uma religião porque eu vou ter que seguir regras. Mas são leis para a própria proteção. Que quer você queira seguir ou não, ninguém vai na sua casa e fala assim, você não está seguindo a lei Bahá'í, mas assim, você começa a perceber quando você começa a estudar o padrão de vida Bahá'í, que é até um livro que eu recomendo, viu, Nader? Depois, se você puder compartilhar com o pessoal esse livro, que é excepcional e traduz muito do que a gente está falando nessa palestra hoje, realmente esse sentido de viver com um propósito, por que eu faço as minhas ações, para quê, a quem que eu estou querendo atingir, né? É um livro realmente muito, muito bom, é um livro fininho, bem pequeno, dá para ler numa tarde, mas que, independente de religião, para quem busca um refinamento do espírito, é muito interessante. Eu sempre me interessei, mesmo antes de ser Bahá'í, por evolução humana. Então, tudo que mudasse o pensamento do ser humano, que eu pudesse entender por que é assim, como era antes, como as pessoas pensam hoje, é muito importante esse livro Padrão de Vida, é muito interessante para quem busca realmente entender algumas ações que influenciam, que impactam a vida da gente diretamente. Eu participei de um grupo de estudos com o pai do Nader, numa escola Bahá'í de Verão, que é uma escola aberta para todas as pessoas participarem, onde a gente dialogou sobre esses padrões de conduta, e eu nunca me esqueci de nada que eu aprendi lá. Eu acho que, especialmente quando a gente é jovem, aqui acho que a grande maioria de nós é jovem, né? Quando a gente aprende na juventude, a gente grava no nosso coração para toda a vida, né?
Então, tudo aquilo que a gente dialoga, todo o aprendizado que a gente tem, por mais que no início possa parecer um pouco repetitivo, mas aquilo vai sendo gravado na nossa essência, na nossa alma. E ninguém pode tirar da gente, né? Acho que é muito importante. Eu sinto isso dentro do meu coração, que tudo aquilo que eu aprendi na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência e juventude, faz muito sentido para eu ter uma vida de significado, como a gente falou ali bem no início. É uma outra coisa que eu queria enfatizar, que Bahá'u'lláh fala que chegou o tempo da unificação dos povos, né? Então, como é que essa unidade vai acontecer? Não é uma questão só de todo mundo ser igual, não é isso. É a unidade na diversidade, é acabar com as barreiras, acabar com o preconceito de diferença, né? Então, assim, a gente acredita que essa paz mundial vai acontecer e a gente consegue ter vislumbres, né? Vocês aqui estão já na 18º encontro, não é isso? Então, vocês já devem ter tido uma ideia muito boa de como é que isso vai acontecer. Mas se a pessoa quiser ter uma ideia também, ela pode estudar comunidades barrais maiores no mundo para ver como é que é esse protótipo. E um dos lugares também que a pessoa pode descobrir isso seria conhecendo um pouco do que acontece no Centro Mundial Bahá'í, que é lá em Haifa, Israel, onde a gente teve a oportunidade de servir. Eu tive por 2 anos, acho que o Nader também teve um tempo, né? Então, importante dizer que foi um tempo de muita transformação para mim. Realmente foi uma coisa que fez uma diferença enorme na minha vida. Eu tinha recém me formado na faculdade e tive essa oportunidade eu acho que o camarada que estava com o som aberto saiu ali, não? Tem alguém com... Não. Sim, se vocês me permitem... Ricardo, você ia falar alguma coisa? Não, só que tem um dos nossos estudantes ou participante que pediu para fazer um comentário. É isso. Ah, sim. Claro. Adoramos comentários. José Melton Freire. Pode falar, gente. Por favor, José. Licença, boa noite a todos. Primeiramente, eu pedi até desculpa que eu estou um pouco nervoso de falar, né? Eu me interessei bem pelo assunto de vocês, por conta que chega a ser até engraçado, né? Que nem a Dani estava falando referente a essas coisas aí, tipo, que nada é por acaso, né? Conta que assim, meio que eu estava aqui moscando, procurando uma palestra para poder assistir, e é a primeira vez que eu estou vendo assim, tendo esse encontro com vocês e tudo mais, e uma coisa que eu achei interessante que é muito referente ao que eu acredito e penso, assim, por estudar, né, por mim mesmo e tudo mais, referente a essa busca espiritual, não só a gente visando, né, tipo, melhorar a si próprio, mas esquecendo também da nossa sociedade em si, né? E o que eu gostaria de perguntar, né, para meio que ver se eu estou conseguindo entender um pouco referente aos ideais, né, que está sendo passado na palestra, eu queria fazer 2 perguntinhas básicas, né? Se meio que, então, os ideais que vocês estão falando são ideais que lembram, tipo assim, pelo menos o que me lembrou, né? Meio que ideias universalistas, né? Que é sempre nesse em prol, né, da evolução universal, onde meio que você pega conceitos, né, que você vê que não se aplica só aquilo que nem a gente vê muito que a religião, assim, ela nos faz muito pensar em prol da comunidade, mas muitas das vezes é em prol daquela comunidade que está ativa naquela comunidade, né? Acabando esquecendo um pouco das outras pessoas que não estão ali, pessoas que muitas das vezes não têm fé em algo, pessoas que muitas das vezes não acreditam em algo, né? E eu acredito que essas pessoas, querendo ou não, também são importantes para a gente ter que passar esses conhecimentos em prol de evolução, pois a gente entende que meio que, como é que fala? É sempre aquele caminho do meio, né? Tipo, nada de mais e nada de menos, né? Então também tem sempre que olhar esse lado. Então, minha dúvida seria mais isso mesmo, né? Se os ideais, né, dessa fé são ideais universalistas. Exatamente, José. Eu adoro esses comentários, gente, e vocês vão lembrando a gente de falar coisas que às vezes aqui passou despercebido. Isso é muito legal. Isso é uma roda de conversa. Porque, assim, você concorda comigo que se eu tivesse nascido, sei lá, na Tailândia, eu seria
ensinado a religião budista? Se eu tivesse nascido em Marrocos, eu seria possivelmente uma pessoa muçulmana? E quando a gente nasce, a gente acaba tendo as influências religiosas do país que a gente está, né? Quando eu tiro essa visão, quando eu tiro esse véu e eu começo a pensar num Deus único e universal, independente de religião, eu começo a entender que todas elas são verdadeiras. Que o que influencia a minha vida é a condição geográfica que eu tô, é o país que eu nasci, é a família que eu estou. Não significa que essa religião não é verdadeira, não é isso. Mas eu limito Deus à minha própria condição, né? Eu acabo colocando Deus de uma forma muito pequena. Seria muita inocência minha se eu falasse assim, só quem frequenta a minha igreja no bairro Paineiras, em Juiz de Fora, que é onde eu moro, vai ser salvo. Que loucura é essa, né? Então, assim, quando a gente abre a nossa mente para isso, para entender que Deus é acima de tudo e acima de todas as religiões, e todas elas fazem parte de um plano divino e que todas elas são verdade, sim, e que pode ser que muita coisa foi deturpada, pode ser que muita coisa foi reescrita, pode ser que muita coisa foi traduzida erroneamente, mas sim, eu acredito em todos os manifestantes de Deus, e eu acredito em Bahá'u'lláh, eu começo a entender a verdadeira essência da fé Bahá'í. Por isso que eu disse lá atrás que o Bahá'u'lláh não é o primeiro nem o último. Porque a gente realmente acredita nos outros manifestantes anteriores, né? Trazendo essa universalidade, independente de religião, independente de que país essa criança está. Por isso os bairros começam a trabalhar com um trabalho de formiguinha dentro dos bairros. Primeiro porque a gente acredita que essa revolução ela começa de baixo para cima, né? E segundo, que essa transformação vai vir da própria humanidade. Então, às vezes, quando a gente tem um caso muito engraçado, que Rosen e eu fomos fazer uma aula de inglês gratuita, né, numa favela aqui na nossa cidade. Então, parte da aula era aula de inglês, parte da aula de virtudes, para uma comunidade bem pobre daqui. E quando a gente chegou e a gente tinha contato com as mães pegavam e viravam para a gente assim, eu não vou votar em você não, tá? Aí nunca ninguém falou isso para mim. Aí eu virei para ela e falei assim, não, mas eu não vou me candidatar a nada. Pode ficar tranquila. Isso eu te garanto. Primeiro porque a fé Bahá'í, ela proíbe a gente a se candidatar, a ter essa coisa política, porque a gente acredita que essa revolução não vai partir daí. Vai partir realmente de uma sociedade que vai evoluindo. As pessoas estão tão vacinadas, né? As pessoas estão tão vacinadas que, assim, eu achei isso tão engraçado. E, assim, ela falou comigo, eu dei razão para ela. Errada ela não tá. Né? Mas, assim, porque a gente acredita realmente que quando eu educo uma criança, as pessoas estão pensando, nossa, você está fazendo isso de graça pelo meu filho? Você não vai me cobrar nada depois? Nem falar que eu fui sorteada com uma bolsa, depois vai me cobrar, né? Tem muito isso também. Não, na verdade não. Então, assim, é muito importante passar para as pessoas esse conceito de serviço. Por isso que a gente acredita que vai mudar a humanidade é o serviço a ela, né? Então, isso é feito no Brasil, isso é feito na África. Você morou na África, deu aula para criança também debaixo de árvore. Em qualquer lugar do mundo, os Bahá'ís estão trabalhando, independente de etnia, de qualquer coisa. Mas a pergunta do José Hamilton é muito boa. É importante dizer que não só os Bahá'ís, mas todos aqueles que promovem esses interesses. A pessoa não precisa ser declarada Bahá'í para começar a contribuir para esse mundo. E dizer também que há muitos grupos que fazem um trabalho muito importante de consciência universalista, né? Eu queria destacar aqui, por exemplo, entre nós está o Sandro, aqui da Sociedade Teosófica. Eu estimulo a todos a conhecerem também a Sociedade Teosófica, que tem um trabalho através da Blavatsky, né, Sandro? Que é um trabalho, um ensinamento universalista muito importante. Okay. E tantos outros grupos, né? Então, assim, é importante dizer que não é uma exclusividade de Bahá'u'lláh. Entretanto, Bahá'u'lláh traz essa visão
os próximos 1000 anos de uma humanidade. Então, ele tem o dedo no pulso da humanidade. O que um médico faz? Ele detecta que há um problema ali. E esse problema, essa injustiça de hoje em dia, é a falta do entendimento entre os povos. Você vê, hoje em dia, os Estados Unidos investem trilhões em armamentos bélicos, só os Estados Unidos. Imagina se esses trilhões fossem investidos para acabar com a fome. Educação. Existem bilhões e bilhões de dólares são para subsídio de combustível fóssil. Esse dinheiro podia ser destinado à pobreza no mundo. E nas nossas cidades também, né? Se eu estou falando a nível mundo, mas a gente pode pensar a nível pequeno também. Então, agir nesse local vai salvar a humanidade da sua extinção. A gente está num momento muito importante. Então, a cooperação nunca foi tão necessária. E essa é uma visão que Bahá'u'lláh veio já lá atrás, né? Você vê, outro dia fez 200 anos do nascimento de Bahá'u'lláh. Então, a gente é recente, mas já há uma trajetória. Vocês devem estar acompanhando aí pelas palestras, né? Pode falar. Eu queria aproveitar esse espaço para poder comentar junto com o que o Hossein acabou de falar, que nas últimas palestras a gente tem comentado, né, sobre esses princípios, e até é interessante vocês linkarem como que esses aspectos são direcionados para a vida, né, cotidiana nossa. Então tem sido muito didático e muito bom, né, ver como que isso é colocado em prática e como a Fé Bahá'í, ela une, né, e abraça a humanidade de uma forma bem amigável. Então, é isso. Muito bom. Então, talvez se pessoas quiserem fazer mais perguntas, mas assim, a gente está à disposição aí para respondê-las. Acho que vão ser muito bem-vindas. Fiquem à vontade de levantar a mão aí. Tem o levantar a mão aqui embaixo, ó, na barra inferior, né? Uma coisa que eu queria rapidão, só para terminar de pontuar. Posso falar? Sim, claro. Que assim, o que eu achei interessante que vocês falaram referente à parte, né, que não existe uma verdade, né, que é como se Deus tivesse uma manifestação, né, em cada um dos lugares para ter a forma dele de se comunicar com seus povos, né, de acordo com a cultura e tudo mais. E isso é um papo até que eu estava tendo com um professor meu de música, né, que eu trabalho com música, e no ramo, assim, tipo, que nem eu sou da música eletrônica. E pelo que eu observo muito da cultura eletrônica, né, que tem muito essa parte do plur, né, da diversidade, né, que é a união, o respeito e o amor e a igualdade, referente, assim, a todas as religiões e a tudo, né, a gente olha todas as pessoas, tipo, com esse olhar de igualdade, ou seja, a partir daquele momento que você tá ali, todos são iguais, não existe uma pessoa melhor que a outra, né. E o meu professor, no caso, né, ele é músico e ele é muito religioso, né? Só que ele é aquela pessoa bem assim, firme nas ideias. E isso daí era uma coisa que eu estava até conversando com ele, né? Que quando a gente vai conversar com pessoas, quando a gente vai falar sobre Deus, né? Sobre os ensinamentos de Deus, a gente tem que saber como a gente se comunica com aquela pessoa, né? Que meio que ele estava me dizendo que, sim, eu vou colocar o exemplo que ele colocou na mesa, né? Ah, eu não faria uma capa de álbum, né? Das minhas músicas, sei lá, com um Shiva, um Buda na capa, né? E eu, como aluno dele, que eu tenho um Buda tatuado no braço, eu fiquei tipo assim, né? Porque eu falei, não, pera lá. Não é porque eu tenho um Buda no meu braço que quer dizer que talvez eu esteja passando alguma coisa de errado, né? E foi o que eu até falei para ele. Eu falei para ele que a gente, muitas das vezes, a gente tem que procurar algo no que se inspirar, né? E, por exemplo, o budismo foi uma ferramenta assim que me ajudou muito durante uma fase da minha vida, né? Referente a entender mais essa parte da nossa autoevolução, ao invés da gente só focar em pecado, 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 eu tô pecando, porque se a gente for olhar só isso, a gente só vai se afundando e a gente esquece de levantar a cabeça, né? Que é importante as nossas ações para a gente sair da onde a gente está, né? E é interessante poder ver que, assim, tipo, são coisas que eu fui só estudando, procurando, assim, tipo, por livros, né, e tudo mais, e ver que o que vocês passam meio que bate com isso sem, sabe,
eu nem esperar. Então, Sem dúvida. parabéns pelo trabalho de vocês. Depois eu gostaria até que passasse mais informações, né, no chat, só para eu poder dar uma olhada, porque eu realmente me interessei, achei muito bom. Claro, é um prazer. Isso você falou uma coisa muito legal agora, que é o hábito da leitura, né? Como a gente falou, que é aqui um pouquinho, mas a gente está bem pincelando, né? Esse crescimento individual, ele passa muito pelo foco no desenvolvimento individual, não mais em alguém ter que... Lógico que a gente pode aprender com os outros no diálogo também, mas esse hábito da leitura e da reflexão de manhã e à noite, que é uma das leis também, lá atrás, uma lei espiritual, né? Não, a fé Bahá'í não tem nenhum tipo de dogma, né? Isso é muito importante ser dito. Então, esse ensinamento de que para o próprio desenvolvimento pessoal, né? Como se fosse, igual a gente se lava toda manhã e à noite, né? A gente toma banho, a gente também tem que ter essa higiene espiritual. E ela se dá através de leitura dos escritos sagrados e da prática da oração. Então, a oração é muito importante. E também, obviamente, igual a gente tocou toda a palestra, toda a conversa, a prática de atos de caridade. E essa caridade, ela é uma troca, né? Não pode ser só uma coisa que a gente dá, mas sim que a gente recebe. Então, não pode ser visto com paternalismo. Então, ensinar realmente a pescar, trocar, ter essa honestidade no interesse com esse elemento humano, né? Seja ele criança, adolescente, jovem, todas as idades, né? Interessante que isso não é utopia, né? Só para finalizar. Já existem muitos casos de vilarejos, de países, né? E partes do país que um bairro em que as vidas foram transformadas de alguma forma, né? Seja num curso que foi dado para mães e essas mães conseguiram renda, seja numa reunião com o bairro e eles identificaram que ponto poderia ser melhorado e aquilo foi alcançado, seja de tratamento das crianças de reforço escolar. Então, assim, as vidas vão sendo transformadas não só no nível de conversa, né? Mas nesse nível também de ter que eles possam colher alguma coisa prática que beneficie a vida deles. Por que não, né? Isso é muito importante, isso é o foco principal. Importante dizer que crianças têm anseios espirituais. Muitas vezes a gente trata a criança e adolescente como um repositório só de informação e não pede a opinião deles, não quer ouvir o que eles têm para contribuir. E quando você começa a dar voz a esse público, né? Nossa, é uma transformação impressionante, impressionante. Eles passam a ser promotores da rua, do bairro e, por que não, da cidade, do país. Quantas pessoas hoje brilhantes que a gente vê, né, na adolescência ainda. Então, isso graças a esse grande desenvolvimento que a gente tem visto. Por uma outra época, talvez isso não fosse possível, as pessoas tinham pouquíssima informação né, tinham uma dificuldade muito maior de entender as coisas. Hoje as pessoas têm essa capacidade através da literatura, da internet, né? As pessoas têm um grau de instrução muito maior, né? Então isso é importante dizer também. E eu acho que a questão da ciência, que a Ellen já falou, também é uma questão que eu queria comentar, que esse exercício de você colocar a sua profissão em prol da humanidade, não só em prol do seu salário ou de ganhar mais dinheiro, isso leva o ser humano para um novo modelo, um novo padrão. Então, nunca esqueçam disso. Eu acho que a gente tem que colocar a nossa profissão em prol de um mundo melhor. Que quando a gente faz isso, a gente, inclusive, está fazendo quase como isso se equivale a uma adoração a Deus, que é o que Baha'u'lláh fala. Então, acho que é muito importante a gente levar isso, tentar colocar isso em prática na nossa vida. Então, toda vez que a gente acorda, a gente pensa, poxa, hoje eu estou um pouco cansado. Foi até o que aconteceu comigo hoje mesmo. Hoje aqui está um pouco mais frio em Juiz de Fora. Falei, poxa, tem que acordar para dar aula, né, fazer minhas tarefas. É que todo mineiro sonha em morar na praia, entendeu? Aí eu fiquei pensando, caramba. Aqui é o pão de queijo no lugar do chimarrão. Eu estou fazendo isso para quê? Porque eu quero ajudar as pessoas a serem melhores, quero servir, quero ser útil. E aí, toda vez que a gente se sente um pouco mais para baixo, a gente pensa em ajudar o outro, Deus parece que nos dá como se fosse um empurrão por trás. E essa vamos dizer assim, rápida
desânimo se transforma em força. É impressionante. Então, assim, eu poderia falar que dezenas de outras situações que nos fizeram, mas eu quero que a gente tem bastante gente na sala aí. Quero ver se tem mais perguntas, se alguém quiser comentar. Não precisa ser necessariamente pergunta. Acho que o Paulo Ricardo quer falar um pouquinho. Não sei se é Paulo ou outra pessoa, mas pode falar. Sim. Boa noite, licença. Muito da hora a palestra. Pelo que eu peguei, a visão, o estilo Balai, ele é mais um estilo de vida, não é uma religião. Pelo que eu compreendi, né? Essa é uma ótima pergunta, Paulo. Muito obrigado. Puxa, olha só, sobre isso, ela é os dois. Ela é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, sem dúvida alguma transforma, porque eu estava até comentando com a Dani antes da palestra, do momento que a gente nasce, até o momento, do momento que a gente acorda, até o momento que a gente dorme, há coisas que a gente mentaliza, que a gente pensa, há práticas, né, da oração obrigatória, da leitura diária, do jejum, do falar sempre a verdade, de não fazer fofoca, que a gente é fortemente estimulado, são coisas na prática, então é uma filosofia de vida. Por outro lado, é também, Paulo, uma religião, porque ela tem leis próprias, ensinamentos próprios, e Bahá'u'lláh traz um novo guia para a humanidade. Então ele traz um livro próprio, com leis e ensinamentos para guiar uma humanidade que já saiu da infância. A gente está entrando na fase jovem, na fase adulta. Estamos entrando, a gente ainda não é adulto. Então, por isso que a gente está vivendo essa crise da adolescência. Então, a gente vê momentos que a gente sente que a humanidade está desalentada, e isso faz parte. A adolescência era assim também, a gente achava que não ia chegar na fase adulta bem, que ia acabar tudo ali, mas a gente está se moldando para o novo mundo. Bahá'u'lláh traz um novo sistema que vai ser levado para toda a humanidade, onde esse novo sistema mundial traz esperança para o mundo, já traz esperança para pelo menos 6 a 7 milhões de pessoas, e tem sido difundido cada vez mais. Então, é também uma fé mundial unificadora, uma religião que aproxima todas as religiões. Então, é mais do que só uma filosofia de vida, ou só um estilo de vida, mas é também. E obrigado pelo da hora, eu gostei. A gente sente em São Paulo quando a gente escuta da hora, eu gostei. Imagino. Eu tenho outra pergunta que me deixou pensativa, é por que a proibição da política dos... não sei o nome dos seguidores do Balai não podem se afiliar ao meio político, sendo que eles que conseguem providenciar mais benefício para a longevidade das pessoas. Um bom partido, um bom político pode providenciar uma grande melhoria na vida, etc. Essa é a minha... Fiquei encalcutado com essa negação que não pode. Eu gostaria que vocês respondessem o porquê. Claro. Eu vou tentar começar a responder, depois eu vou passar para a Dani. Na verdade, nós todos fazemos política, né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é uma política, um diálogo, né? Um bate-papo. Então, na verdade, não é que a gente é contra a política, e nem contra políticos. Cuidado, a gente, em nenhum momento, Bahá'u'lláh fala que a gente deve abominar a política ou políticos. O que Bahá'u'lláh propõe, e é o que o que é escrito no texto sagrado, é que chegou o tempo de não haver mais que as diferenças políticas não nos afastem, e sim que possamos aprender com o diferente. Então, se a gente fala assim, o fulano é tal e o ciclano é tal, o que a gente está gerando com isso? Dissensão, conflito, contenda. E dissensão, conflito e contenda são proibidos. Por exemplo, eu não posso querer o mal do meu vizinho, por mais que eu discorde dele. Eu tenho que tentar entendê-lo, e se eu não conseguir entendê-lo e não concordar, eu posso dar distância, eu posso me afastar, porque senão seria hipocrisia, né? Mas eu não posso, de forma alguma, diminuí-lo, decliná-lo, ou falar que ele está errado e eu estou certo, que é o que a política partidária faz. Então, na verdade, a política partidária, ela desune, ela não aproxima, e a gente acredita que vai chegar um tempo em que vai haver um novo sistema mundial, e que esse novo sistema mundial não vai mais precisar dessa bobagem de partidos X, Y, Z. Então, a gente acha que é isso. Quer complementar, André? Não, acho que você falou maravilhosamente bem.
E também porque, assim, hoje a gente vê muito também a pessoa, às vezes, é um líder religioso e a pessoa se candidata e aproveita de um poder que ele acha que tem para conseguir outro poder, né? Então, a gente não ajuda a humanidade em busca de poder. Na fé Bahá'í, servir a humanidade também é adoração a Deus. Eu não posso ter um benefício por causa disso, né? Então, basicamente é isso, mas o assunto realmente é muito bom. A gente poderia ter outra aula aqui, mas acho que agora o professor Ricardo tem que encerrar, né? Obrigada. Não, nós temos ainda alguns minutinhos, até as 7h20 nós podemos seguir. Também, se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Sim, José, teremos outros mais. Inclusive, na semana que vem, haverá uma atividade muito especial, que daqui a pouco eu já vou mostrar aqui para vocês o convite, tá? Para que todos, eu vou deixar também, não só o convite, mas com o link de inscrição aqui também para vocês. Deixa eu até já copiar aqui e já passar, porque na semana próxima haverá um encontro sobre esta questão dos 100 anos do Abdu'l-Bahá, que foi o motivador de todos esses encontros aqui, né, iniciais. Que bacana. Eu vou subir aqui a imagem para passar o convite. Eu acho que isso compartilhado aí só soma, né? Não não atrapalha. Então é um convite. Esta pessoa, né, com esse semblante tão maravilhoso aí, é a pessoa de Abdu'l-Bahá, do qual estimulou todos estes encontros aqui, né? Então faz 100 anos do passamento dele, da morte dele. Então, na semana que vem, quinta-feira, dia 18, às 18 horas, ocorrerá esta atividade. O link de inscrição é este aí, ó, do Google, do Forms, que eu acabei de colocar aí para vocês. Vocês já podem se inscrever para participar, que será uma abordagem, então, sobre o legado da vida, né? E os ensinamentos do Abdu'l-Bahá. Uma outra questão, só antes de encerrarmos aqui também, que eu achei também, eu aprendi muito com esses encontros, né? Aqui com as pessoas e com essa convivência aí com a turma, com o Nader, com a família dele, todos os Bahá'í aqui da comunidade de São Caetano nos ensinaram muito, só coisas muito positivas, né? Uma delas, que é muito interessante para o nosso contexto aqui da universidade, esta questão, uma que é a livre e independente busca pela verdade, né? Isso tem tanta conexão com a ciência, com a universidade, com a busca do conhecimento, que é muito poderoso este diálogo, né? Então, na fé é proposto que cada indivíduo tem a sua autonomia e o seu estado de consciência e a sua fome ou sede por conhecer mais, né, os ensinamentos dos escritos sagrados, é o que faz aquele indivíduo ir se empoderando e ir se somando e construindo a sua melhor versão enquanto este momento da vida material, né, a vida física que a gente está aqui, né? Então, isso eu achei muito bonito, que tem muito a ver com a universidade, nós aqui buscando conhecimento, buscando verdade, buscando assimilar aquilo que, de fato, é o melhor, a melhor versão daquela via, por exemplo, para um administrador, um advogado, um psicólogo, né? Então, cada um vai estar aqui buscando aquela reunião de conhecimentos que melhor versa um certo caminho. É a mesma coisa, se nós fizermos essa analogia, com a busca do interior, né? A busca é autônoma, então você não precisa desses intermediários. Cada um vai buscar este enriquecimento espiritual, né? E uma outra questão é essa complementariedade de religião e ciência. Isso para a universidade é muito interessante, porque, por exemplo, isso eu aprendi aqui bastante nesses diálogos aqui nos 18 diálogos, né? Então, por exemplo, se a ciência pode levar e já levou o homem a criar uma bomba atômica, né? Então, por exemplo, não é que a verdade espiritual é aquela que vai fazer com que o homem oriente o conhecimento científico para o melhor proveito ao mundo e aos outros seres humanos, né?
e não para aquilo que é capaz de destruir, ou dizimar, ou separar, ou dividir. Né? Então, isso eu achei muito interessante, assim, né? Que este outro ensinamento, que religião e ciência se complementam e não se dividem. E a independência da busca pela verdade, que é cada indivíduo vai buscar entender, aceitar como verdade todas as demais religiões, que estas revelações foram progressivas. Isso é muito bonito, né? É uma proposta que, de fato, só traz união, diálogo, né? Verdades. Eu achei demais, assim, foi um grande enriquecimento para mim também acompanhar esses encontros. Tá, então foi um depoimento da minha parte aqui do quanto que eu também aprendi. Tá? Bom, isso, de fato, né? A gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode contribuir com o outro, né? Muito legal. Eu queria comentar que eu acho que, assim, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade que a gente teve aqui, foi uma alegria muito grande. Dizer que é um privilégio para a gente, na juventude, já conhecer esses princípios. Aqui em Juiz de Fora tem um senhor que sempre ele conheceu a Fé Bahá'í com 69 anos. E ele sempre falava assim, por que eu não conheci antes? Eu morei em Niterói, eu morei em São Paulo, acho que ele morou em São Paulo, capital, e em Niterói. E ele falou assim, por que eu só fui conhecer com quase 70 anos? Então, assim, né, hoje ele já tem mais de 90 anos, tá, já está bem velhinho. E ele sempre falava isso, e eu acho que, assim, isso marcou muito a minha juventude, ele falando isso, que ele sempre quis conhecer antes. Então, assim, a gente tem esse privilégio de talvez sermos os primeiros. Então, assim, somos afortunados, né, de estarmos aqui nessa roda de conversa, nesse momento tão grandioso para a humanidade, independente do que a gente crê assim, no nosso íntimo, que isso é bem individual, não podemos negar que estamos vivendo um grande momento de transformação nesses últimos décadas e, por que não, séculos, né? Então, e por que está acontecendo essa transformação? Essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês. E será que não há uma grande inspiração de Deus por trás de tudo isso? Será que são só questões econômicas, políticas? Então, é uma provocação que eu sempre me fiz, sempre me perguntei, e eu encontrei na Fé Bahá'í as respostas. É normal não saber falar o Bahá'í no início, tudo no início é mais difícil, o próprio nome de Jesus Cristo é Yoshua, depois veio para o latinizado, e aí para o português chegou Jesus, então não consegui falar no início Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh, Bahá'í faz parte, mas com o tempo a gente vai acostumando, e vai ficando íntimo, que é o mais importante. Quando a gente se torna íntimo, a gente passa a amar. E quando a gente ama, a gente quer transmitir para os outros. Ellen, quer falar dele? Nossa, falou tão bonitinho que eu senti o amor daqui. Muito bem. Se não tiver mais pessoal, quiser fazer mais nenhum comentário, a gente vai chegando ao final e fica aí esse convite, tá? Então, o Nader foi compartilhando aqui com vocês alguns links, né? Links sobre essa informação da fé com a relação com a política, né? Que política divide e a proposta da fé une. O Nader colocou aqui também a indicação do livro, que a Dani comentou, colocou um link aqui sobre a fé também, né, um site que tem as informações, e agora que eu deixei também disponível este link do formulário para vocês poderem se inscrever para a quinta-feira próxima, né, para esta palestra com a Fariba Vardat, ela é uma pessoa aqui também da comunidade Bahá'í de São Caetano, que já tive a oportunidade de conhecê-la e sei que ela trará uma contribuição muito valiosa, que é uma pessoa com muita sabedoria para poder transmitir esse momento, tá? Bom, Nader, quer fazer algum comentário para encerrarmos? Eu queria primeiro agradecer aos palestrantes, Dani e Hossein, por aceitarem o convite e poderem estar aqui com a gente. Foi muito interessante poder estar com vocês, porque foi uma nova experiência para a gente. É a primeira vez que a gente tem um casal
conversando com a gente. E estava na expectativa, porque gosto muito de vocês e também do tema. Enfim, unimos tudo numa coisa só e gostei bastante. Então, agradeço também poderem estar aqui com a gente, poderem compartilhar um pouco da vida de vocês e desses pensamentos que nós todos acreditamos e que estamos nele. Mas também queria expressar algo que a gente tem esforçado bastante aqui na comunidade Bahá'í, que é a cada 15 dias trazer pessoas diferentes. E cada uma dessas pessoas que a gente trouxe são Bahá'ís. Então, de uma forma ou outra, vocês também estão conhecendo, né? Adultos, jovens, pessoas mais velhas. E semana que vem minha mãe vai falar sobre a Abdu'l-Bahá. Então, é um tema muito importante. Como o Ricardo disse, é um tema que é o motivo pelo qual a gente está aqui, né? Falando dele e dos ensinamentos dele. Então, peço que cada um de vocês faça um esforço para estarem, porque a vida dele é muito interessante e como a gente pode expressar o que ele nos trouxe nas nossas vidas. Então, tenha uma boa noite e muito obrigado por estarem aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, gente. Um abraço. Não perca a próxima palestra, não, que as respostas mais inteligentes vêm de Abdu'l-Bahá. Vocês vão gostar muito. Boa Beijo. noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, gente. Até mais.